Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Amados irmãos, aqui está a palavra nesta noite que o Senhor nos traz adiante, porque nós, irmãos, nós não temos condições alguma se o Senhor não nos ajudar em tudo nesta vida. O Senhor tem um plano na vida de cada um de nós, irmãos. E aquilo que já está traçado na vida de cada um de nós, irmãos, pode acontecer o que vier a acontecer, não importa. O que está traçado na vida do irmão, na vida da irmã, na vida da igreja, irmãos, basta nós sermos fiéis, honrar o Senhor e guardar os seus preceitos. E o Senhor vai cumprindo os seus desígnios na vida de cada um de nós. Pode levantar o que levantar, irmãos, não importa. O irmão e a irmã fica firme na presença do Senhor e jamais nega a eficácia da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Os irmãos vejam bem, que Jacó, irmãos, nasceu, irmãos, junto com o seu irmão, praticamente um pouquinho depois do seu irmão Esaú. Mas o Senhor tinha um plano na vida de Jacó. E os irmãos sabem que a primogenitura tinha validade. E um dia, passado o tempo, por permissão de Deus, Jacó, irmãos, comprou esta primogenitura de seu irmão Esaú, o qual chorou muitos dias e não pôde reavê-la. Glória ao Senhor. E Jacó, irmãos, teve que partir da terra da casa do seu pai, nós vamos resumir bastante, Isaque, que era o seu pai, e foi trabalhar nas terras do seu tio Labão, e ele, irmãos, encontrou aquela que seria, irmãos, o amor da vida dele, se apaixonou por ela, amou ela à primeira vista, desejou tê-la como esposa, glória ao Senhor. Só que ele foi enganado pelo seu tio, irmãos, porque o seu tio viu que tinha uma benção especial sobre Jacó. E ele então, irmãos, foi feita uma proposta para ele ter Raquel, mas depois ele foi enganado, era para trabalhar 7 anos, acabou trabalhando 14 anos para adquirir aquilo que era o desejo dele, mas sempre com alegria. Sempre, irmãos, honrando e glorificando a Deus. Porque o Senhor sempre mostrava que estava com ele. Sempre. O Senhor, irmãos, o tio dele queria trocar a benção, porque via, irmãos, que o acordado, outrora, a benção se dirigia para Jacó, e ele trocava a benção, Jacó não reclamava, Jacó não se indignava, irmãos. Ele falava, tá bom, tio, o senhor quer agora desta forma? É desta forma, não tem problema, porque ele sabia que aonde ele colocasse a mão dele, o Senhor ia prosperar. Glória ao Senhor. E assim foi, irmãos, até ele, irmãos, ter os seus filhos, casou-se com Leia, foi enganado, teve Leia, e depois teve Raquel, o Senhor foi dando filhos para ele, e de Raquel nasceu José, irmãos, e nasceu Benjamim também, os 2 últimos, glória ao Senhor. Irmãos, e tinha um mistério na vida de José, um mistério muito grande, não era culpa dele. O mistério que Deus depositou na vida daquele moço, glória ao Senhor. E tem um mistério na vida da igreja de Jesus Cristo na terra, que o Senhor depositou, irmãos, dentro da igreja, glória ao Senhor. O tempo se passou, glória ao Senhor, José foi crescendo, irmãos, e por causa da sua sinceridade, por causa da sua fidelidade, do seu respeito, do amor que ele tinha para com o seu pai. Irmãos, isso é um ensinamento tão glorioso para todos nós, para a mocidade. Aquele que honra a Deus, que respeita a Deus, que é fiel a Deus, as coisas acontecem diferente na vida dele.
Glória ao Senhor. Não quer dizer que não vai ter luta, não. Não quer dizer que não vai ter, irmãos, guerras na sua volta. Glória ao Senhor. Porque na terra tem um espírito que é um espírito maligno de inveja, de ciúmes, irmãos, e que infelizmente está sobre a terra desde a fundação dos tempos. Então José ia prosperando, irmãos, mas na reverência, na sabedoria, na educação, ouvindo os conselhos do pai, aprendendo, glória ao Senhor. Mas os irmãos dele, irmãos, não era da mesma forma. Os irmãos deles, irmãos, ainda não haviam compreendido o quão maravilhoso é um homem e uma mulher que se detém nos caminhos de Deus e que obedece o pai, obedece a mãe, obedece, irmãos, aquilo que o Senhor requer. Os irmãos dele, irmãos, não tinha consciência, glória ao Senhor, daquilo que estava dentro de José e que foi crescendo cada dia, porque já era um plano de Deus. Tem coisas na tua vida, na vida dos teus familiares, na vida dos teus conservos, que tu e eu não sabemos hoje. Mas o tempo vai passar e Deus mostrará, bem-aventurado é o irmão e a irmã que compreende que Deus é que está no comando de tudo. Passa o que passar, irmãos, faça o inimigo o que fizer, Deus vai concluir o plano dele, glória ao Senhor. Então José ia se destacando. Mas na humildade, irmãos, a importância de sermos humildes e obedientes. Aleluia, Jesus. E o pai dele mandava os filhos, outros filhos, apacentar as ovelhas. Olha que nós lemos aqui. Falou para os filhos ir apacentar as ovelhas em Siquém. Chamou José, irmãos, porque ele tinha mais confiança em José. E que culpa tinha José dele ter conquistado o respeito e a confiança do pai Jacó? Glória ao Senhor. Irmãos, o Senhor dava sonhos para José. E no sonho o Senhor já estava retratando o que seria o futuro daquele moço. E ele contava os sonhos porque ele era simples. Ele não tinha malícia. Ele, irmãos, não esperava que os seus irmãos tinham tanta maldade no coração. Glória a Jesus. Então ele contava os sonhos. Eu sonhei que tinha 11 molhos, e tinha o meu molho, e o meu molho se levantava, e os outros 11 molhos também se levantavam e me reverenciavam. Depois contou da lua, do sol, das estrelas. Irmãos, como sendo os seus irmãos, o seu pai e a sua mãe. Até mesmo Jacó, irmãos, o repreendeu, porque Jacó já via que alguma coisa diferente estava no moço, e até mesmo queria, irmãos, esconder ele. Glória! Mas, irmão, não tem como esconder o que é de Deus. O que é de Deus não dá para esconder por muito tempo, aleluia, porque o que Deus faz é perfeito, e o que Deus fará na tua vida será perfeito, glória a Jesus. Então, irmãos, ele falou, vai atrás dos seus irmãos para ver onde que eles estão, se eles certamente estão apacentando em Siquém. E ele falou, eis-me aqui, meu pai, eu vou. E José havia ganhado uma túnica do pai de diversas cores, como um presente, porque o pai se agradava dele. O pai, irmãos, irmão, irmã, vocês estão entendendo a profundidade da palavra? Glória ao Senhor. Quando nós nos colocamos para agradar a Deus em primeiro lugar, mesmo sem você esperar, de repente, alguma coisa acontece na tua vida que você não estava nem esperando, glória a Jesus, aleluia. E isso, irmãos, causou mais inveja ainda dos irmãos. Então ele foi lá ver onde estavam os irmãos, e pelo caminho não os encontrou com outro homem
irmãos, pela redondeza, um estranho que havia visto eles, como nós lemos, indicou onde eles estavam, glória ao Senhor. E quando ele foi se aproximando, os irmãos já estavam tramando contra ele. E lá vem o sonhador mor, aleluia, Jesus, matemo-lo, porque ele é o preferido do nosso Pai, vamos matá-lo, glória, porque ele nos traz tristeza. Olha, irmãos, glória ao Senhor, olha que espírito que tomou os irmãos de José, e a igreja tem que clamar pelo sangue do Senhor Jesus nos dias de hoje, para que um espírito contrário também não nos tome na terra, mas que nós venhamos ter o Espírito Santo da graça, cujo qual aniquila qualquer outro espírito contrário e blinda nossa alma, glória ao Senhor, aleluia. Então estavam tramando, irmãos, para o matar, e Deus não deixou, tomou o irmão Rubem e falou, não, matar não. Então decidiram entre eles lá, irmãos, vendê-lo, glória ao Senhor. E vinha, irmãos, uma comitiva de ismaelitas, cujo qual, irmãos, eles negociaram José, pegaram a túnica, molharam a túnica no sangue de um cabrito, glória ao Senhor, e levaram para o pai chorar, aleluia. Santo é o Senhor.